Olá! No vídeo de hoje vamos trabalhar dois temas diferentes, mas que podem estar intimamente ligados. Vamos falar sobre elaboração de esboço bíblico e planejamento de aula. Os roteiros e esboços que nós costumamos encontrar em livros e revistas de escola dominical facilitam muito o trabalho do professor, são ótimos instrumentos para nós. Mas você já pensou em elaborar você mesmo seu próprio esboço a partir da Bíblia? Extraindo do texto bíblico as partes que ele contém e assim trabalhando para que ele seja ensinado, ministrado aos seus alunos? Nós vamos então ensinar um modelo de esboço bíblico para você hoje. A primeira coisa a ser feita é escolher, selecionar então da Bíblia aquela história ou parte dela que você deseja ministrar às suas crianças. Para as crianças menores, nós costumamos dividir a história em partes e ministrar uma de cada vez, sempre repetindo, relembrando a parte anterior à que vai ser dada naquele dia. Tendo já então escolhido a história, você deve preparar o seu coração na presença de Deus. Deve orar, buscar ao Senhor, perguntar a Ele o que Ele quer que você aprenda com aquela história e o que Ele quer que você ensine aos seus alunos. Deve orar pelos seus alunos para que Deus prepare o coraçãozinho deles para receber essa mensagem. E orar pela sua aula, para que ela seja um momento especial onde o Senhor vai estar presente, ministrando na vida daquelas crianças que estão ali. Leia a passagem bíblica mais de uma vez, estude-a cuidadosamente. Faça perguntas para explorar o seu contexto, plano de fundo. Perguntas como: quem escreveu? Por que escreveu? Onde isso aconteceu? Quem é esse personagem principal? E assim você vai poder descobrir muito mais do que só o que está descrito ali. Você pode consultar comentários bíblicos e fontes que sejam confiáveis, que tragam mais informações para você. E o principal, descubra ali na leitura, no estudo, na dependência do Senhor, quais são as aplicações que essa história narrada há tantos anos pode trazer hoje para a sua vida, para a vida das suas crianças no contexto dos dias atuais. Depois então de ter lido, estudado, pesquisado, explorado bastante o texto bíblico, é hora de você escrever, preparar o seu esboço narrativo. A captação é a primeira parte do seu esboço. É ali que você vai planejar a introdução à sua lição. Você pode usar uma pergunta instigadora, ou uma notícia recente, ou uma imagem, uma ilustração, ou mesmo um objeto diferente que esteja associado, que faça um link com o conteúdo da história que você vai apresentar a eles. Então a captação é qualquer coisa que você possa usar para captar a atenção dos seus alunos, para introduzir e inserir então a história que você vai contar aquele dia. A segunda parte do seu esboço é o corpo. No corpo, você vai alistar em ordem os eventos da história, não incluindo ainda aquele ponto principal que é sobre o qual nós vamos falar daqui a pouquinho. No corpo, você vai colocar também as aplicações, e eu vou falar sobre as aplicações agora. As aplicações, elas são inseridas no corpo do seu esboço. É ali, nas partes da história, que você vai colocar orientações diretas e pessoais para a vida dos seus alunos. O que é que eles podem aprender, como se relaciona aquela parte daquela história com a vida deles. E as aplicações, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser para a criança não salva, que nós colocamos como NS, e para as crianças salvas, que nós identificamos com S. Nas aplicações para as crianças não salvas, você vai direcionar, trazendo o plano da salvação, explicando a elas como aquela parte da história se relaciona com a nossa vida, com a nossa necessidade de ter a nossa vida entregue a Jesus, reconhecendo o nosso pecado e reconhecendo Ele como Salvador. E as aplicações para as crianças salvas são aquelas relacionadas à vida cristã, coisas que precisamos aprender na nossa caminhada com Cristo. Então nós temos que colocar essas aplicações durante a história, no meio do esboço, enquanto ainda nós estamos elaborando o esboço, para que a gente não perca essas oportunidades de inserir
as verdades que estão relacionadas à vida da criança durante a apresentação da história. A quarta parte do nosso esboço é o clímax. O clímax é o ponto alto da história, é quando normalmente a verdade é revelada, ou o problema é resolvido, ou a pessoa é curada. Então é aquele ponto onde todos estão na expectativa para saber o que vai acontecer. Por último, nós temos então a conclusão. É ali que você vai fazer o fechamento da lição. Ela deve ser curtinha, porque o interesse praticamente já apaga um pouco depois do clímax revelado. Então, você vai só encerrar a sua lição, fechar ali, e vai fazer o convite para as crianças, para aquelas que querem aceitar a Cristo, ou também para aquelas que precisam pedir a ajuda de Deus para trabalhar alguma área das suas vidas. Esse esboço narrativo é então uma ferramenta para você pegar qualquer história bíblica e fazer o seu planejamento, a sua elaboração com esses 5 passos e assim se preparar para ministrar a sua aula. Eu quero falar agora sobre o planejamento da aula. Um planejamento prévio traz ao professor uma orientação, uma organização para a sua aula. Um bom plano de aula é um recurso que auxilia muito o professor. É como um mapa que vai trazer a direção e dar a segurança para ele do tempo que ele tem e de cada etapa que ele precisa cumprir dentro de um objetivo, um algo que ele estabeleceu previamente. Então, o plano de aula facilita muito o trabalho do professor para ministrar a sua aula naquele dia. A primeira coisa, professor, novamente, é orar e pedir orientação de Deus para estabelecer os objetivos que ele tem para aquela aula e planejá-la de acordo com aquilo que ele deseja. O segundo passo é você estudar bem o conteúdo. Se você já preparou o seu esboço, ótimo, é um bom momento de você inseri-lo no seu plano de aula e ali debruçar-se nele, estudar bastante, se familiarizar com o conteúdo que você vai apresentar. Depois você vai escolher, selecionar a metodologia ou as metodologias que você vai adotar para a sua aula e também os recursos que serão necessários, que você vai usar durante a apresentação da sua lição e durante todas as etapas da aula. É importante também que você possa praticar antecipadamente a sua lição, em casa mesmo, usando gestos, técnicas diferentes para contar a história, entonação de voz, tudo isso ajuda a trazer segurança para o professor na hora que ele for de fato apresentar a história para suas crianças. Por fim, planeje a sua aula, organize o seu roteiro passo a passo, de maneira que todas as atividades possam estar ligadas e possam convergir para o mesmo propósito, o mesmo objetivo que você tem na vida dos seus alunos para aquela aula naquele dia. Eu apresento para você agora o modelo básico de plano de aula. Identifique a data da aula. Coloque o tema da lição. Descreva o objetivo central que você deseja para os seus alunos após essa aula. O que você quer que eles saibam, que eles sintam e que eles façam a partir do que eles aprenderam. Aliste os recursos didáticos, todo o material que você for usar na aula. E faça um roteiro descritivo da aula. Para uma aula de 1 hora e 15 minutos, podemos, por exemplo, dividi-la assim: 5 minutos para boas-vindas, 10 minutos para o lanche e a chamada, 10 minutos para ensino do versículo, que deve ser um versículo relacionado com o conteúdo da lição, 10 minutos para cânticos, que também precisam estar relacionados com a mensagem. E, enfim, o ensino da lição. Ali você pode inserir no seu próprio plano de aula o seu esboço. O tempo para a aplicação dessa lição varia de acordo com a idade das crianças. Pode ser de 10 a 20 minutos ou até mais. Depois você coloca uma atividade de fixação, que pode ser uma dinâmica, um trabalho manual, um desafio ou brincadeira que esteja também relacionado com o objetivo de ensino naquele dia. E por fim, o encerramento, avisos, lembretes para a próxima aula, oração final. Deixe um espaço no seu plano de aula para observações
que você vai fazer com sugestões para as próximas aulas. Uma observação final que eu quero deixar é de que o plano de aula ele precisa ser flexível. Pode ser que enquanto você esteja ministrando a sua aula, você perceba a necessidade de mudar alguma coisa, ou por um imprevisto, ou por uma inadequação. Então esteja também sensível a isso. Encerramos nosso vídeo por aqui. Eu incentivo você, professor, a ter essa experiência de elaborar o seu esboço, de planejar a sua aula e fazer tudo isso na presença do Senhor. Que Ele te abençoe. Um grande abraço e até a próxima!